Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, vamos comentar com vocês o PMI, o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, que está mostrando uma perda de fôlego e a gente vai entender por quê. Vamos falar também do tarifaço, novos desdobramentos. Vários CEOs acabaram se pronunciando lá nos Estados Unidos, reiterando muito do que a gente já tem falado aqui. Essa pressão interna em relação ao tarifaço de setores importantes, inclusive setores apoiadores de Donald Trump, que começam a encurralar, colocar Donald Trump na parede, porque os setores estão se vendo prejudicados pelo tarifaço e começaram a meter a boca no trombone. Então tá todo mundo falando, mas ainda com muito medo também de retaliação. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vamos falar também como é que fica o tarifaço que entra em vigor hoje aqui no Brasil, ou pelo menos em relação ao Brasil. E quem está incluído, quem está excluído, se tiver alguma mudança em relação a esses itens incluídos ou excluídos na lista de exceções, como é que ficaria o quadro desse tarifaço? E aí até vou fazer uma menção ao N2 ontem, uma expressão que eu adorei. Será que ele vai continuar sendo tarifaço ou vai virar tarifake? Então, daqui a pouco a gente explica isso, porque antes a gente vai passar pela nossa agenda para entender quais são os principais indicadores do dia, quem fala, quem não fala, o que a gente tem de evento e indicador macroeconômico saindo hoje, nesse dia importante aí para o Brasil em relação ao tarifaço. Estava todo mundo de olho no dia 6 de agosto. Era dia 1º, foi postergado, então a gente está com esse dado no radar também. Mas vamos lá. 1h30 da manhã na Índia, o Banco Central anunciou decisão de política monetária. Às 3 horas da manhã na Alemanha, saíram as encomendas à indústria de junho e às 6 horas na zona do euro, vendas no varejo de junho. Então, parte da manhã aqui sempre tomada pela Europa, pela Ásia, até por conta do fuso horário. 11 horas da manhã, na verdade 11h30, saem aqueles dados conhecidos nossos que saem toda semana. Estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias nos Estados Unidos. Dado importante, porque o mercado de petróleo está uma oscilação só. O preço do petróleo está caindo por muitos dias consecutivos, muito por conta ali também de falas da OPEP em relação ao aumento de produção. Mas Estados Unidos agora entra num radar de uma forma bem forte por conta de todo o posicionamento, inclusive, do país em relação a petróleo, em relação à utilização desse tipo de combustível, desse tipo de utilização fóssil aí. Então, isso volta para o radar agora, inclusive, como é que estão os estoques por lá. Às 14h30, o Banco Central aqui do Brasil divulga o ICBR, não é o IBCBR, tá? É o índice de commodities aqui, mas vamos passar, porque esse índice acaba ficando bem em segundo plano, tá? Não é um índice que acaba mexendo com a nossa bolsa ou com o nosso bolso. Ele normalmente fica ali mais quietinho. 2h30 também, fluxo cambial semanal. E hoje sai a balança comercial de julho, às 3 horas da tarde. Então, dado importante aí no radar à tarde aqui no Brasil. 15 horas, a presidente do Fed de Boston, a Susan Collins, e diretora do Fed, Lisa Cook, vão participar de um evento organizado pelo Fed de Boston. Então, aqui também importante, nesse momento de tensão em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, diretoras e presidentes aí dos Feds regionais estarem falando, também devem ficar bem no holofote, devem ficar bem na centralidade, até para ver se vai ter algum posicionamento em relação a corte de juros ou alguma resposta a todos os ataques que o Fed vem sofrendo. Então, isso deve ficar aí bem no radar. Mas agora, vamos entender também o que mexeu com o nosso dia ontem, qual foi o movimento das bolsas, porque Diego já está na redação, não só para dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando, mas também contar para a gente sobre esse fechamento. Diego, bom dia, como você está? Muito bom dia, Débora, muito bom dia para toda a nossa audiência, muito bom dia para os nossos mercadeiros e mercadeiras de plantão, Liz Longo, Gladys Garcia, Maria Helena, Theo, Wanderson Silva, que já chegou aqui mandando um vai Corinthians, Terezinha Rabelo. Aliás,
Um destaque aqui para um comentário que a Maria Helena fez, que ela falou que é bom dia com sol de geladeira, que ilumina e não esquenta. Eu gostei muito disso, porque eu odeio esse tipo de iluminação do sol. Mas, enfim, breve comentário meu individual. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, parece que a prisão do Inominável não abalou tanto o mercado quanto se esperava. O Ibovespa subiu 0,14% no dia de ontem, fechando ali nos 133 mil pontos. Na semana, acumula um ganho de 0,54%. No ano, o avanço chega a 10,70%. Nossos dois principais pesos pesados ajudaram no avanço do nosso índice no dia de ontem. Mesmo sustentando o índice durante boa parte do dia, aliás, a Vale encerrou com uma leve queda. Já a Petrobras conseguiu se descolar do petróleo internacional e ganhou força no fim do pregão. Além das duas, o setor bancário também impulsionou o Ibovespa no dia de ontem, e o destaque especial vai para o Itaú, que subiu 1,1%. De acordo com o nosso portal, mesmo com a tensão política dominando as grandes manchetes e os noticiários, os investidores tiveram uma postura cautelosa na terça-feira, mas não reativa. O dólar caiu, entre aspas, 0,01%, que está mais para estabilidade do que para queda, encerrou o dia cotado a R$ 5,50. Aproveitando o gancho do dólar e indo para os Estados Unidos, vamos falar rapidamente aqui dos índices de Nova York. Depois que o Laranjinha ameaçou novas tarifas, dessa vez para chips e medicamentos, indústria farmacêutica, e com os dados do PMI de serviços mostrando uma concentração acentuada na atividade, os ativos de Wall Street fecharam em queda generalizada. Não satisfeito, o Trump voltou a criticar o presidente do Fed em uma entrevista que ele concedeu à CNBC, uma emissora estadunidense que, se eu não me engano, tem uma filial aqui no Brasil, mas não consigo confirmar essa informação agora. Enfim, ele criticou o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, novamente sobre as taxas de juros. Bom, com isso tudo no radar, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq encerraram a terça-feira no campo negativo. Débora? Vamos lá, vamos entender esse movimento de ontem, né? Porque para quem estava esperando que a prisão domiciliar de Bolsonaro fizesse algum barulho, ficou só esperando mesmo. Porque fez preço nenhum, mexeu com 0 ativos, não mudou o valor do dólar. Então, assim, 0 movimento mesmo. Para quem estava esperando isso, sinto informar, não teve. Então, vamos entender o que teve, né? Já que não teve esse movimento, o que aconteceu. Inclusive, explicando um pouquinho, eu até já falei um pouco disso ontem, quando era mais expectativa do que realidade, mas agora já virou também realidade, porque acabou se concretizando o movimento que a gente adiantou no comecinho do programa, que é justamente isso. O Bolsonaro, para o mercado financeiro, ele já é uma carta fora do baralho. Isso já está descartada ali qualquer, inclusive, participação dele no processo eleitoral. Ninguém está contando muito com isso. O que o mercado está de olho é quem que vai ser o candidato que vem no lugar. Isso sim está bastante no radar. Que nome que deve vir? E eles esperam, isso já foi mostrado em várias pesquisas, que a expectativa é inclusive pelo Tarcísio. Só que Tarcísio vem sendo enfraquecido também por todo esse movimento do tarifaço. Então existe uma expectativa de quem vai ser sucessor de Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026. Mas para o Bolsonaro mesmo, a sentença, isso é uma leitura do mercado financeiro, não é nem minha aqui individual. A sentença de Bolsonaro já está dada, só falta realmente acabar de concretizar essa sentença, que agora com a prisão domiciliar piorou ainda a situação. A sentença aqui é de que ele não vai participar nas eleições, até porque é inelegível em prisão domiciliar e outros aspectos. Mas existe também, né, para corroborar com tudo isso, a rejeição dele. Enfim, ele já é considerado carta fora do baralho. Então, a prisão domiciliar dele não mexe com o preço dos ativos. E nem deveria mexer. Inclusive, quando tiveram outras ocasiões que colocaram Jair Bolsonaro em algumas situações, como, por exemplo, quando ele usou a tornozeleira ou quando ele se tornou inelegível, não teve uma reação de mercado forte. Ninguém reagiu a isso, não teve mudança no preço do dólar, a taxa de juros futura não subiu, a bolsa não caiu. Inclusive, ontem a bolsa subiu, né? Então, o Bolsonaro caiu, mas a bolsa não.
Então a gente tem essa visão de que ele já está descartado pelo mercado financeiro. E não só isso, né? Esse descarte começa a gerar esse burburinho de quem que deve o substituir. Mas o que acabou trazendo essa cautela, trouxe um receio para o comecinho do dia, foi a publicação que a gente comentou ontem de um Departamento de Estado dos Estados Unidos falando que Alexandre de Moraes está ali causando uma ditadura judiciária, que ele prendeu, decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro porque Bolsonaro criticou ele. Tudo isso a gente sabe que é balela. Mas é uma história contada por um departamento oficial numa conta oficial lá dos Estados Unidos. Então, trouxe um sentimento de que poderia ter alguma retaliação de Donald Trump em relação ao Brasil por conta dessa movimentação. Só que Donald Trump também já deixou um pouco ali evidente que Bolsonaro é só um instrumento ali, né? Só alguém que ele conheceu e que não tem muita relevância para ele, mas que é um bom instrumento para ele usar se precisar ali manipular alguma coisa, um marionetezinho que ele consegue usar de vez em quando, um fantochezinho ali para fazer uma pecinha de teatro, para colocar um alvo ou uma personificação. Mas o Bolsonaro em si não é algo importante para Donald Trump. Tanto que ele falou ontem na CNBC, como o Diego falou, e a gente comentou isso também ontem, ele atacou todo mundo. Ele atacou a Adriana Kugler, que saiu do Fed, ele atacou o Jeremy Powell, ele falou da Índia, falou que a Índia, se continuar comprando óleo russo, vai tomar mais tarifa na cabeça. E a gente sabe que o óleo russo é só uma pontinha ali, porque a Índia também faz parte dos BRICS, e Donald Trump tem toda uma intenção de tentar enfraquecer os BRICS. Então, atacou a Índia, atacou a União Europeia, que tinha acabado de negociar com ele, se submeteu a uma série de termos e condições, mas Donald Trump não está satisfeito, voltou a atacar a União Europeia, atacou a indústria de chips e semicondutores, falou que está olhando essa indústria para taxar também, de uma certa forma, atacou a China, consequentemente, por conta de toda a relação comercial que existe com a China e a relação em relação ao setor de tecnologia envolvendo chips, semicondutores, chip para inteligência artificial. A China se sentiu, inclusive, ameaçada por toda essa fala envolvendo o setor de tecnologia. Então, ele atacou quem ele pôde. Ele falou ali de todo mundo e mais um pouco. Falou da Suíça, falou da indústria farmacêutica. Então, todo mundo virou alvo do Donald Trump ontem nessa entrevista. Mas o Brasil não foi citado uma vez. Bolsonaro, muito menos, nem meia vez. Então, isso trouxe esse esfriamento da cautela, do receio. Claro que fica pairando no ar uma dúvida, porque Donald Trump é muito volátil, né? Ele é mais volátil, sei lá, que mercado de criptomoedas. Ele sobe e desce muito rápido, ele muda de opinião de uma hora para outra. Ele fala, depois desfala. Ele é quase uma bomba relógio. Isso traz incerteza mesmo. Será que ele vai mudar de ideia e voltar a atacar o Brasil? Será que ele vai voltar a atacar nossas instituições? Vai trazer sanções mais fortes? Inclusive, tem todo um medo que ele traga sanções para setores financeiros. Por isso que o setor financeiro estava sofrendo tanto nesses últimos dias. O medo que se tem é que Donald Trump aplique ao setor financeiro, isso foi até uma apuração, se não me engano, do Wall Street Journal, de que ele aplique ao setor financeiro sanções porque algumas instituições financeiras poderiam estar sendo preconceituosas com conservadores. Gente, pasmem vocês ou não, esse é um dos motivos. E o outro são as criptomoedas. Então, se o país começar a colocar muito entrave para criptomoedas, o setor financeiro daquele país pode ser sancionado. Então, ele acabou atacando todo mundo. E esse caso aí dos conservadores veio de quase uma fofoca, assim. O Bank of America fechou uma conta de uma entidade cristã que operava lá na Uganda. E aí eles falaram que eles fecharam essa conta por conta dela estar na Uganda e eles não terem ali operações naquele país. E Donald Trump tomou isso como uma censura a conservadores. Isso trouxe todo um medo, um receio de que o setor financeiro pudesse ser atacado não só lá, mas como no mundo todo. Então, todas essas incertezas, elas vão continuar pairando, porque Donald Trump é imprevisível e ele joga com esse radicalismo, ele endurece o tom, ele coloca ali notícias e falas muito impactantes, porque aí também ele se mantém no radar. Olha quantos dias a gente está começando o programa falando de todas as besteiras que ele vem falando.
Então, com isso, ele consegue se manter também em evidência. Não é à toa, ele não é inocente nem bobo. Só que isso está começando a preocupar. E preocupar, inclusive, setores apoiadores de Donald Trump. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque agora a gente vai falar do tarifaço, que já está valendo aqui no Brasil. A gente preparou uma tabelinha para vocês, eu não sei se vai dar para ver aqui na tela muito bem, mas eu vou tentar colocar aqui. Então, vamos lá. Só para a gente entender aí. Não sei se dá para ver muito bem, mas eu vou falando os principais aspectos aí da tabelinha. Como é que funciona essa tabela? Ela tem o total exportado do produto, do item, o total exportado daqui para os Estados Unidos em 1.000 milhões, tá? Então aqui é em bilhões, mas como tem alguns itens que não chegam aos bilhões, a gente coloca em mil milhões para não ficar tão ruim de ver, não ficar cheio de casa de decimal com vírgula. E aí, quem está excluído dessa sobretaxa de 40%, quem está sujeito à sobretaxa e quem não está sujeito, mas está em outra tabela específica, em outra tributação, tarifa específica daquele setor. E aí a gente vê, por exemplo, os combustíveis, minerais, produtos de destilação, eles têm um total exportado de 7.000 milhões, então 7 bilhões, né? 7,6 bilhões aqui. Desses 7,6, 100% estão na tarifa de 40%. Estão excluídos aqui, estão nas exceções. Então, uma das maiores exportações que a gente tem para os Estados Unidos estão excluídos da taxação adicional. Não tem ninguém sujeito à ordem executiva, e deixa eu passar aqui, e nem na específica. Eu vou deixar aqui, eu vou ter que passar ele para o lado, porque não coube, né? Ferro fundido e aço, que são 5,7 bi aqui, 29% estão na tarifa de 40% desses itens, 2% estão sujeitos à ordem executiva, então não foram excluídos, aqui é quem está excluído, então 29% ficou fora do tarifaço adicional. 2% ficaram sujeitos ao tarifaço e ainda tem uma parcela de 68% que fica na tarifa adicional, né, na tarifa excepcional, que é do setor de aço e alumínio. Quem aqui também ficou, vamos lá, quem aqui ficou excluído desse tarifaço de 40%? Aeronaves, aparelhos espaciais e suas partes, 100% excluídos da sobretaxa. Isso equivale a 2,6 bilhões de exportação do Brasil para lá. Então, a gente já pegou aqui uma boa parcela que ficou excluída, ficou de fora aqui. Mas, se a gente pega, por exemplo, café, chá, mate e especiarias, que totaliza quase 2 bi, aí, é 1,9 bi de exportação lá para os Estados Unidos. Estão todos no tarifaço. Eles não foram excluídos, não estão nessa lista. E eles estão todos ali 100% na sobretaxa de 40%. Não estão na lista de exceções. Outro que não está na lista de exceções, carne, miudezas e comestíveis, 1,2 bi. Então aqui, desculpa, 1,2 bi não, 1,15 bi. Então todos aqui também 100% sujeitos à ordem executiva, que é o tarifaço. Então aqui o que a gente vê? Tem alguns produtos que são importantes para os Estados Unidos, eles são parte, né, importante desse consumo nos Estados Unidos e que o Brasil exporta bastante, que é o caso aqui, eu não coloquei em negrito à toa, né, não coloquei em bold à toa, porque a gente tem as carnes e miudezas e comestíveis e o café, chamate e especiarias como alvo de pressão lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu já tinha adiantado para vocês isso há alguns dias, e ontem a Simone Tebet também falou sobre isso, né, que existe uma negociação para que esses produtos entrem também lá na isenção. E quando a gente pega o total, praticamente 43%, quase 44% dos produtos exportados daqui para lá já estão na lista de exceções, que são aqueles quase 700 itens. A gente ainda tem uma parte que fica no tarifaço, né? Então está sujeita à ordem executiva lá da tarifa adicional, e tem aqueles que são os setores específicos. Se a gente incluir, por exemplo, as carnes, o café, o tarifaço ele vai perdendo a força, porque 43% já não está dentro daquela ordem que coloca a tarifa maior. Então eles já saíram, já foram excluídos. Então 700 itens praticamente já estão fora disso, eles representam quase metade das nossas exportações. Se colocar nessa conta café, se colocar nessa conta carne, aí vai enfraquecendo, porque tem sim aqueles produtos que que têm as suas tarifas específicas de setor, né, que não são muitos aqui no caso do Brasil, né, desses principais produtos.
não é uma parcela muito grande que tem essa participação, mas a gente começa a ver que ele vai trazendo mais exceções do que regras. E de produtos muito importantes da nossa pauta exportadora para os Estados Unidos e produtos muito importantes lá. Por quê? Os setores, principalmente o setor alimentício, está fazendo uma pressão enorme no Donald Trump para que ele volte atrás no tarifaço desses produtos, porque eles não vão conseguir achar outro substituto rápido, por exemplo, para o café, eles não vão conseguir achar outro substituto rápido, por exemplo, para as carnes, e isso vai deixar esse consumo mais caro lá nos Estados Unidos. A exportação da carne, se ela for sobretaxada do jeito que for, né, do jeito que está, e começa a valer hoje, o preço da tonelada da carne sobe mais de $2.000. Isso vai ficar impraticável tanto para o exportador aqui, como para quem compra lá e vende depois, em forma de hambúrguer ou em forma de carne mesmo. Então, esses cortes até especiais que a gente manda para lá, e que são cortes até mais específicos, acabam ficando inviabilizados, né? Essa exportação fica inviabilizada e o preço lá no final das contas para o consumidor vai ficar muito alto. Então, existe uma pressão de que eles sejam excluídos. Só que aí é o que eu estava falando, você vai abrindo tanta exceção, que a maior parte dos produtos vai ficar na exceção e a regra vai ser para alguns setores específicos e que não tem uma participação tão grande. Era isso que eu queria mostrar com a tabela, mas a tabela ficou aqui ruim de ver, né? Porque está no meu Excel, a gente não tem uma arte bonitinha para mostrar. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Começa a ter um enfraquecimento por uma pressão interna e também, junto a isso, a negociação aqui no Brasil que ocorre em paralelo. Então, se existe uma pressão dos dois lados, uma hora ele vai ter que ceder. E é nesse momento que Donald Trump está sendo colocado. Inclusive, não só o setor alimentício, mas outros CEOs e dirigentes de empresas lá dos Estados Unidos começaram a falar. Então, a gente separou aqui uma notícia do Wall Street Journal para trazer para vocês, justamente desses CEOs começando a falar sobre o tarifaço e se posicionando contra. Muitos deles são ali apoiadores de Donald Trump. Então, por exemplo, a gente tem aqui o CEO da Lifetime, que é uma rede fitness de luxo. Ele falou, primeiro, tarifa não é uma palavra bonita, estamos em uma economia global, então que os suprimentos são globais, né, uma economia globalizada, e isso não pode ficar aqui falando que não pode ficar do jeito que está. Você não pode aplicar esse tipo de impasse e tanto atrito ao comércio mundial. Então, foi o primeiro aí que se posicionou contra o tarifaço. O CEO da Ethan Allen aqui, que é uma empresa de imóveis, falou para o Donald Trump, não há nada errado em recuar, isso não é fracasso. Aqui dando uma ideia, né, que ele pode voltar atrás, que vai ser melhor assim do que ficar levando isso até o final, até o limite, e começar a prejudicar esses setores que, inclusive, apoiaram o presidente dos Estados Unidos. Implementar tarifas é como subir em um penhasco íngreme. Esse cara é alpinista, então ele usou essa analogia. Se for rápido demais, você pode acabar com a água nos pulmões. Então ele está falando ali, né? Se você continuar levando isso para frente de uma forma muito rápida e atabalhoada, do jeito que está, de forma arbitrária, isso vai acabar com o fôlego dos setores, vai começar a acabar com o próprio país. Então eles estão aí quebrando esse silêncio e falando. Mas tem mais gente que falou aí. Vamos ver se a gente tem essas outras falas. O caso da GameStop é bem emblemático, né? Porque o CEO da GameStop, ele foi um apoiador de Donald Trump e ele colocou aqui, né? Você está me fazendo quase ser um democrata. Mal posso esperar pelo meu iPhone de $10.000 feito nos Estados Unidos. E aí tem um caso especial aqui da GameStop, que é uma loja de jogos lá nos Estados Unidos, e ela está sentindo muito o tarifaço porque tem até uma suspensão da Nintendo na pré-venda do Switch 2 lá nos Estados Unidos por conta das tarifas, então ele está sendo diretamente impactado e isso está acabando de prejudicar, né? Está prejudicando, na verdade, o negócio dele. Então ele ironizou aí, falou, mal posso esperar para pagar $10.000 no meu iPhone feito aqui, né? Porque isso aumentaria o custo. Não é à toa que essas empresas produzem em outros países ali as suas peças, importam depois, porque é muito mais barato e lucrativo. Então, vai encarecer lá para os estadunidenses e, inclusive, essa era a discussão toda em relação aos carros, que iam ficar com preços 3 vezes maiores, 4 vezes maiores, dependendo da cadeia de suprimentos. E isso estava causando muito mal-estar, muito desconforto entre os próprios americanos que amam um carro, né?
O Bill Ackman aqui, que é bilionário e investidor, falou que estamos num processo de destruir a confiança em nosso país como parceiro comercial. Então, que esses posicionamentos, esse tarifaço dos Estados Unidos está destruindo a confiança dos Estados Unidos em relação aos outros países como parceiro comercial. E não só isso, também como destino de recurso, porque essa instabilidade toda, essa incerteza toda, faz com que o recurso saia de lá e vá buscar outros lugares para ganhar dinheiro. A gente sabe que o recurso é especulativo, que ele não está pensando em fomentar nenhum setor específico ou nenhum país específico. Se tiver uma opção melhor, pagando bem e que tem uma segurança ali interessante, o recurso vai sair sem pensar duas vezes. E a gente já está vendo isso acontecer, não é à toa que o dólar está enfraquecendo. E aqui ele pediu também uma pausa de 90 dias nas tarifas para negociação de novo. Então se posicionou aqui também. A gente tem mais uma arte, se não me engano, né? Não temos? Temos sim. O Elon Musk, a gente já sabe, né, empresário e ex-conselheiro de Trump, fez parte, inclusive, do governo, brigaram, né, deu treta ali entre Elon Musk e Donald Trump. Quem diria que colocar dois bilionários com um ego desse tamanho no mesmo lugar ia dar treta no final das contas, mas vamos lá. Postou vídeo do economista Milton Friedman defendendo o livre comércio. O professor da Yale School falou que os CEOs estão frustrados, mas não querem separar raios. Isso é uma coisa interessante. Os CEOs, eles não estão gostando do tarifaço, eles estão frustrados com o tarifaço lá nos Estados Unidos, mas eles não querem falar sozinhos. Eles têm medo de tomarem ações, darem declarações, pronunciamentos sozinhos e sofrerem retaliações por Donald Trump, até porque a gente sabe que Donald Trump é uma pessoa quase mimada, ele quase um Kiko, né, que a bola é dele. Aí se outra pessoa não quer jogar nas regras dele, ele leva a bola embora e ainda vai ficar atacando aquela pessoa para sempre, é rancoroso também. Então aqui o Laranjão tem essas características, ninguém quer separar raio de ataque o tempo todo, como todos estão sendo todos os dias aí. Porque ele tem essa tendência de começar a jogar a culpa, colocar aquela pessoa como alvo, para até tirar alguns focos importantes. Então aqui ninguém quer falar sozinho, embora estejam frustrados, porque eles não querem separar raios. E individualmente ali eles têm as retaliações do próprio Donald Trump e por isso eles estão esperando que seja uma ação coletiva, né? Então que todos falem juntos para que não sejam individualmente culpabilizados ali pelo presidente dos Estados Unidos. E aí tem mais um ponto importante aqui da Ethan Allen, né, do Farouk gente, eu não sei, Katawari, talvez assim. A mudança era necessária, mas a questão é quão rápido e quanto. E o presidente precisava checar as pessoas e conseguiu. Agora precisa chocar aqui, tá? Não checar. Chocar as pessoas e conseguiu, agora precisa de equilíbrio. Então ele já deu esse choque inicial, já está aí mais do que sendo falado, né? Falem bem, mas falem mal, mas falem de mim, né? Um beijo para a Bianca e para o Giovanni, a gente estava falando disso ontem. Donald Trump é quase essa música da MC Melody. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E aí ele estando, né, com esses choques constantes, ele fica nessa evidência, mas está na hora dele começar a ter um pouco de parcimônia e equilíbrio, porque senão ele vai acabar pegando aí os setores que o apoiaram. E é isso que está gerando todo esse desconforto e pressão. E o setor alimentício não é uma exceção a isso, e por isso já existe toda uma expectativa de que as carnes e o café aqui do Brasil saiam da lista do tarifaço e entrem na lista de exceção. Só que aí vai virando mais tarifake aí como do que tarifaço. Então, esse ponto é muito importante da gente entender e que não vai mexer tanto assim com o Brasil de uma hora para outra. É isso que a gente precisa também ter em mente. Tem alguns impactos de PIB, já tem isso metrificado? Sim, mas não é uma coisa que vai ter todo o efeito que se pintou num primeiro momento. E agora, com a lista de exceções e possíveis exceções, isso vai ganhando cada vez mais corpo. Bom, vou mandar aqui para os nossos vizinhos de cima, porque eu não quero atrasar o rolê. William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para trazer os principais assuntos do dia que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online gratuita
gratuita para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.